Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exames de admissão. Neste vídeo iremos trabalhar com o exame de admissão de Matemática 2 2021 UEM. No caso, estaremos trabalhando aqui com a parte 1, ok? Poderíamos fazer este exame, na verdade, em um único vídeo, mas vamos tentar aqui não deixar as coisas longas por aqui, tá bom? Se você chegou aqui clicando em qualquer que seja a coisa, saiba que deste lado fala Pedro da Glória Valis e você está no canal Capa Desperta. Muito bem, sem mais delongas, vamos aqui partir para o exame. Vamos começar a arrebentar aqui com os exercícios. Temos aqui Matemática 2, ok? Então, é Matemática 2 mesmo e o ano é 2021, ok? Então, vamos aqui descendo o exame. A primeira questão é bônus. A segunda é relaxamento. A terceira, você vai ver o que ela é, ok? Então, a primeira questão, número 1. Um dado mostra nas suas faces números de 1 a 6. A probabilidade de acertar num número menor do que 3 é. Então, nós temos aqui um dado, ok? Vamos aqui no nosso papel, temos um dado que mostra faces numeradas de 1 a 6. Então, teríamos 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o 6, ok? Este seria o nosso espaço a mostrar. Pretendemos saber qual é a probabilidade de, no lançamento deste dado, sair um número menor que 3, ok? Número menor que 3. Então, vamos tirar aqui do nosso espaço amostral números menores que 3. Seriam aqui o 2 e aqui o 3, ok? São quantos casos? São 2 casos. Então, temos apenas 2 números menores que 3. Ou seja, o número de casos favoráveis passará aqui a ser 2 e o número de casos possíveis. São quantos casos que nós temos aqui no nosso espaço amostral? Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aí. Então, teríamos 6. Uma vez que pela definição clássica de probabilidade, a probabilidade de ocorrência do evento é casos favoráveis sobre casos possíveis, então teríamos 2 por 6, ok? Simplificando a fração aqui por 2, ficávamos com 1 sobre 3. Então, checkmate, você acerta em grande a primeira questão e vá marcar aí a alternativa correta, que no caso é a alternativa B. Então, muito bem. Agora, passando para a questão 2, nós temos o seguinte. A expressão, no caso, esta expressão dada, é equivalente a... Então, vamos transcrever aqui a expressão e procurarmos o valor aqui. Essa expressão é equivalente. Temos aí menos 4, mais aqui 2, abrir parênteses, raiz de 27, mais aqui 1, mais aqui a raiz de 12 e aqui com 2 multiplicando, depois temos menos 4, raiz de 3. Quando você vai trabalhar com soma e aqui subtração de expressões com raízes, deve recordar-se que só somam ou subtraem raízes semelhantes, que são aquelas raízes, no caso, que apresentam o mesmo índice, mesmo radicando, e, por exemplo, aqui é mesmo índice, mesmo radicando, mas que diferem apenas do coeficiente aqui, ok? Então, o coeficiente pode ser diferente, aqui capa, mas o índice e o radicando devem ser iguais, ok? É o que nós vamos garantir aqui na nossa expressão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a raiz de 27. A raiz de 27 vai perceber que corresponde ao produto de 9 e aqui o 3, ok? 9 vezes 3 é que nos dá 27. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. A raiz quadrada do 3 é imperfeita, então você coloca aí 3 dentro da raiz. Vamos passar agora para observar a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 seria igual à raiz quadrada. O 12 corresponde ao produto de 4 e aqui o 3. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. A raiz quadrada de 3 é imperfeita. Então, o que a gente fez aí de forma rasgada? O que a gente fez, na verdade, foi procurar escrever esses números, o 27 e o 12, como um produto em que tem aí, dentro desse produto, um quadrado perfeito, ok? Para ter uma raiz perfeita de um dos valores envolvidos no produto. Agora que fizemos isto, vamos voltar aqui para a nossa conta e colocarmos aqui menos 4, mais aqui o 2, vezes a raiz de 27. A raiz de 27 dissemos que seria 3, raiz quadrada de 3, aqui mais o 1, ok? Mais o 1, mais 2 vezes a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 dissemos que seria aí 2, raiz quadrada de 3. Depois teríamos aqui menos, ok? 4, raiz quadrada de 3. Muito bem, agora vamos efetuar os produtos, ou neste caso a distribuição.
ficávamos aqui com menos 4, mais, ok? 2 vezes 3 raiz de 3, 2 vezes 3 dá aqui 6, mantemos a raiz de 3, ok? Porque número fora da raiz só multiplica com o número fora da raiz. 2 vezes aqui o 1, ficamos com mais 2, mais, ok? Veja aqui, 2 vezes 2 dá 4, mantém a raiz de 3, menos aqui 4 raiz de 3. Muito bem, agora verifica os termos semelhantes. Aqui este é 4 raiz de 3, este aqui é 4 raiz de 3. Só que aqui é positivo, aqui é negativo. Então, esses dois números são simétricos. Isso vai cancelar e vai nos dar aí 0. Continuando a nossa operação, número sem raiz sempre deve somar com o número sem raiz. Então, faríamos este menos 4, aqui o mais 2, ok? Considere os seus sinais. Mais aqui 6 raiz quadrada de 3. Se nós fizermos esta operação, menos 4 mais aqui o 2, daria menos 2 mais aqui 6 raiz quadrada de 3. De agora em diante, nós na verdade já terminamos com a operação. Tudo que a gente precisa fazer é simplificar esta expressão. Se eu evidenciasse o 2, aqui uma vez que é menos 2, fica menos 1. Para que ficasse com 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Mas aqui o número que multiplica com 2 para dar 6 seria o 3, raiz quadrada de 3. Se não encontrar essa alternativa, tente evidenciar o sinal. Evidencia aí o menos, ok? Ficaria com menos 2. Onde era positivo fica negativo e onde era negativo fica positivo. O menos aqui vai ficar mais e o mais fica menos, raiz aqui de 3, ok? Então, esta aqui é a alternativa verdadeira na opção aqui B. Então, vamos marcar a alternativa B. Vamos continuar com o nosso exame agora para passar para a questão número 3. Em 3 temos o seguinte. Sobre a sucessão Vn igual a 3n menos 2 sobre n mais 1, é falso afirmar que. Então, nós queremos aqui saber o que é falso afirmar a respeito desta sucessão. O que a gente vai fazer, na verdade, é testar cada uma dessas alternativas e verificar a sua veracidade. Nós temos aí a sucessão que no caso é Vn igual a 3n menos 2 sobre n mais 1. Na alternativa A disse que 25 sobre 10 é termo da sucessão Vn. Então vamos lá verificar se 25 sobre 10 seria termo da sucessão. 25 sobre 10, ok? Então veja só o seguinte, amigo. Para não demorar, olha aqui o nosso denominador. O nosso denominador sempre será obtido tendo aqui n mais 1. Se estamos a dizer que isto aqui seria um determinado termo Vn, ok? Então, qual é o número que soma com 1 para dar-nos aqui 10? Percebemos que deve ser aí o 9. Então, n deveria ser igual a 9 para que dê-nos 10 aqui no denominador. Porque se colocarmos 9, teríamos 9 mais 1 sendo 10, ok? Sendo este 10 aí. Então, já entendemos que o n deverá ser 10. O n deverá ser 9. Vamos lá? V9 seria para nós, aqui no denominador, 9 mais 1, dá 10. Aqui no numerador teríamos 9 vezes 3, dá 27. Menos 2, dá 25. Então, é verdade, sim, que 25 sobre 10 é termo desta sucessão. Logo, a alternativa A é verdadeira. Analisando agora a alternativa B, nós temos o seguinte. 1 sobre 2 é menor ou igual a Vn e é menor ou igual a 2. Isto logo a primeira, para quem já é esperto, consegue ver que isto é falso, ok? Vn menor ou igual aqui que 2. O que isso significa, na verdade? Interpretando isto aqui, estaríamos a dizer que a nossa sucessão está definida entre os valores aqui minorante sendo 1 sobre 2 e aqui o majorante sendo aqui 2, ok? Então, para descobrir se a nossa sucessão está entre este e este valor, nós teríamos que fazer um cálculo muito simples. A primeira coisa é tirar o primeiro termo. O primeiro termo, colocando aqui 1 no lugar de n, teríamos 3 vezes 1 menos 2, sobre aqui o 1 mais o 1, ok? 1 mais 1 vai ser igual aqui a 2, 3 vezes 1 dá 3, tirar aqui o 2 vai ser igual a 1, ok? Isso é brincadeira das crianças. 1 sobre 2. É verdade que 1 sobre 2 é esta aqui, então ainda está bom. Agora, para acharmos este valor, nós teríamos que calcular o limite da nossa sucessão Vn, ok? Vamos calcular o limite do nosso Vn, que no caso é 3n menos 2 sobre aqui o n mais 1, com n tendendo aqui para o infinito.
Se colocar infinito no lugar de n, certamente que o numerador dará infinito e o denominador dá infinito também. Se o limite é do tipo infinito sobre infinito, na hora de exame você só tem que bolinhar aqui o n de maior grau e aqui também o n de maior grau, ficando com o limite aqui de 3n sobre aqui o n, com o n tendendo para o infinito, ok? Então, isto aqui mesmo não tem segredo. Agora, posso simplificar o n com n. Isto seria igual aqui a 3. Então, não é verdade que a nossa sucessão está definida entre 1 sobre 2 e aqui o 2. Porque o limite dá 3, então a nossa sucessão Vn, ela seria maior ou igual que 1 sobre 2, ou igual porque 1 sobre 2 é termo da sucessão, no caso é o primeiro. E será menor aqui que o 3, tá bom? Sem o ou igual, ok? Porque o 3 não é termo da sucessão, mas sim é o limite desta nossa sucessão, ok? Então, a designação correta aí da nossa sucessão seria isto aqui, e não o que eles dão em B, ok? B é a única afirmação falsa. Então, é por isso que já vamos correr aqui de braços dados para pegar aqui o B. Vamos passar para a questão seguinte. No caso, a questão número 4, ok? Vamos fazer isto passo a passo até arrebentar tudo, até chegarmos aqui na questão número 20, tá bom? Então, 4. A expressão x sobre aqui o 2x menos y menos o x mais y ao quadrado sobre aqui o x ao quadrado menos y ao quadrado. É equivalente a, então queremos saber, aqui é equivalente a esta expressão. Isto também continua a brincadeira das crianças, ok? A única coisa que você deve considerar é que se tem um número elevado a 2, é porque será este número vezes este número mesmo. A outra coisa seria, entendendo que a quadrado menos b quadrado é uma diferença de 2 quadrados, ok? É uma diferença destes dois valores quadrados. Nós vamos desenvolver esta expressão como a menos b vezes a mais b. Se fizeres isso, querido, você estará arrebentando tudo aí e fazendo sucesso. Então, veja só o que vai acontecer aqui. Aqui vamos manter o x sobre 2x menos o y, menos. Veja que aqui temos toda esta expressão quadrada, então teríamos aqui x mais y vezes x mais y, segundo o que já passamos a analisar deste lado. Agora, quanto ao nosso denominador, é uma diferença de quadrados. Terá que ser a menos b, a mais b. Então, será aí x menos y, x mais y. Fez isto, verifica as semelhanças entre o numerador e o denominador. Veja que aqui tem o x mais y, aqui também tem o x mais y. Neste que quer dizer cortar e cortar, tá bom? Agora, continuando aqui, teríamos aqui o x sobre 2, x menos y, menos, ok? O nosso numerador aí é x mais o y e o denominador é x menos o y. Para continuar a subtração destas duas frações, terás que fazer MMC. Veja que esta parte tem deste lado, a única coisa que tem aqui que não tem deste lado é aqui o 2. Então, vou multiplicar toda esta expressão por 2, tá bom? Então, teríamos, no entanto, que manter esta parte, que é x sobre aqui o 2, x menos o y, menos, ok? Menos, aí o 2 vezes x vai dar 2x, 2 vezes y dá aí 2y. 2 vezes tudo isto aqui, 2 vezes tudo aquilo ali seria x menos o y. Tá bom, agora continuando ainda fazendo sucesso, verifica que o denominador é o mesmo para os dois, então mantenha o denominador que é 2x menos y e faça a operação nos numeradores. Terá x menos e mais, aqui fica menos 2x, menos e mais deste lado fica menos 2y. É aqui onde muita gente começa a dançar samba, ok? Então é preciso entender que este sinal deve ser distribuído tanto para o primeiro termo e aqui para o segundo. Se não fizer isto, estará falando línguas estranhas, tá bom? Agora, verifica que aqui tem o x menos 2x, vai nos dar menos aqui o x, menos aqui o 2y sobre aqui 2x menos y. Se sair correndo para o exame à procura dessa alternativa, você não irá achá-la, tá bom? Então, o que você deve fazer? Deve entender aqui que tem o menos, aqui também menos. Evidencia o sinal negativo e o que era negativo fica positivo. Então, esse x fica positivo, este 2y fica positivo. Agora, se
Achou que é tudo, também continua não sendo tudo. A única coisa que você deverá fazer para deixar essa expressão bonitinha é evidenciar o sinal negativo, ficando com menos, traço de fração, aqui x mais 2y, dividido aqui por 2, aqui x menos o y, tá bom? Então, essa é que é a alternativa verdadeira. Venha comigo, com base nisto, marcamos a alternativa C. Muito bem, vamos aqui passar para a quinta questão, número 5, temos que fazer o seguinte. Dois números distam entre si 5 unidades, sabendo que um deles é 3, o outro é. Então, a distância entre dois pontos sempre é diferença entre tais pontos, que no caso um certo ponto A e um certo ponto B. Esta distância vai sempre ser igual a um D que seja aí positivo, ok? Então, o que eles nos dizem? Dois números distam entre si 5 unidades. Então, já sabemos que a nossa distância aqui será 5. E sabendo que um deles é 3. Então, já sabemos que, por exemplo, um deles, no caso aqui o B, podemos chamar aqui de B. Um deles, que no caso aqui o B, é 3, ok? O outro será, então queremos saber qual será o outro, tá bom? Então, teríamos aqui A, ok? Menos um deles, que no caso já é aí o 3. Resolvendo a equação modular, tudo que está dentro do módulo deve ser igual ao que está fora. Ou tudo que está dentro do módulo deve ser igual a menos o que está fora. Se usar outro processo também pode vir a dar certo se estiver já a fazer do jeito correto. Passa isto para lá, fica com A sendo igual a 5 mais 8, a 5 mais 3 e A vai ser igual a 8. Passa isto para lá, aqui temos 3, tá? Então ficamos com A sendo igual a menos 5, o 3 passa, fica mais 3, A será igual a menos 2. Então o outro valor poderá ser menos 2 ou aqui o 8, tá bom? Então no caso voltamos para marcar a alternativa A, menos 2 ou 8. Ok, vamos passar aqui para a questão número 6, nesse nosso exame que é altamente acessível. A questão número 6 diz o seguinte... Módulo da raiz de menos 3 é igual a, então queremos saber, aqui será igual o módulo deste valor aí. Vamos lá, tirar aqui o exercício, temos módulo da raiz quadrada de 5 menos 3 vai ser igual a, então aqui isso aqui será igual. Amigo, a única coisa que você deve entender é o seguinte, que um módulo de qualquer que seja o valor positivo ou negativo sempre vai ser igual a um valor que seja positivo, tá? O módulo de qualquer que seja valor sempre será positivo. Ainda que o B aqui seja negativo, a resposta será positiva. Então, o módulo desta operação terá que ser um valor positivo. Agora, se dois números têm sinais contrários, eles sempre vão subtrair. Para que garanta que esta diferença seja positiva, eu devo compreender qual desses dois números é maior. A raiz de 5, na verdade, ela está entre as raízes perfeitas aqui do 9 e a raiz perfeita de 4. Com a raiz de 4 dando-nos aqui 2, a raiz de 9 dando-nos aqui 3, ok? Então a raiz de 5 provavelmente será 2, alguma coisa, tá? E não precisa saber que coisa será esta. Então dá para comparar a raiz de 5 com o 3. Entre raiz de 5 e 3, o maior valor é aqui o 3, porque raiz de 5 dá 2 ponto alguma coisa. Então, por causa da diferença dos seus sinais, eu vou fazer aqui maior valor menos o menor valor. Sempre será deste jeito, ok? Se tivesse mesmos sinais, somaria tudo. Mas sempre que tiver sinais diferentes, faça o maior menos o menor. Faça checkmate e escolhe aí a alternativa com certeza D. Vamos pegar aqui a alternativa D. Agora, passando para a questão seguinte, que no caso seria número 7. Aqui não aparece, mas seria 7. Ok? Número 7. Nós temos o seguinte. Se x elevado a y é igual a 3, então x elevado a 3y mais 2 é igual a... Então, sabemos que o x elevado a y dá-nos 3. Qual será o valor de x elevado a 3y mais aqui o 2? Isto é fácil, tá bom? Simplesmente terá que pensar da seguinte maneira aqui comigo. Você não precisa fazer equações complicadas aí. Se aqui aparece 3y, é porque nós temos x elevado a y elevado a 3. Por quê? Porque o y vezes 3 vai dar aqui
3y. Agora, por que nós multiplicamos? Porque sempre que tiver o expoente de um expoente, ok? Tenho a elevado a k elevado a c, sempre vou entender que é a elevado a k vezes c, k vezes aí o c, tá bom? Agora, fazendo esta operação, falta aqui somar aqui o 2, tá bom? Lembra-se do enunciado? O enunciado dizia que x elevado a y é igual a 3. Então, aqui já consegui x elevado a y. Será 3 elevado a este 3 que temos aí como expoente, somado aqui com o 2. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, ok? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso é igual a 27, mais aqui o 2 é igual a 29, tá bom? Vamos, queridos, confessem comigo, isto foi fácil, tá bom? Vamos, queridos, confessem comigo, isto é brincadeira das crianças. É só se preparar mais um pouquinho, estudar um pouco só a mais, que você começa a arrebentar aí com os exercícios. A alternativa verdadeira será a alternativa C, ok? Então, vamos passar para a questão seguinte, que no caso teríamos que fazer número 8, assim diz o enunciado. O termo geral da sucessão 4, 9, 16, 25 reticências é. Então, temos aqui uma certa sucessão, aqui o 4, aqui o 9, aqui o 16, depois temos 25 e por aí em diante, ok? Então, nós poderíamos fazer isto de várias maneiras. A primeira maneira seria aqui, tentar colocar a ordem desses termos. Nós teríamos aqui este termo sendo de ordem 1, este de ordem 2, este de ordem 3, este de ordem 4 e assim por em diante. Então, o que a gente faz? Pegava esta ordem, que no caso são os valores de n, e começava a testar as alternativas. Qual é a alternativa aqui? Colocando 1 no lugar de n dá-me 4, colocando 2 dá-me 9, colocando 3 dá 16, colocando 4 dá 25. Então, vai ver qual é a alternativa que faz isto para si. Mas nós aqui vamos entender o seguinte. Quando eu tenho 2 ao quadrado, dá-me aqui 4. Quando eu tenho 3 quadrado, dá-me aqui 9. Quando eu tenho aqui o 4 ao quadrado, dá-me 16. Aqui o 5 ao quadrado, dá-me 25. Então, o que eu percebo? São potências aqui. São potências quadradas, ok? Então, o que aconteceu aqui? Em vez de colocarmos o valor de n, que era 1, colocou-se o 2, que corresponde a n mais 1, ok? Aqui também, nós sabemos que para dar 9 tinha que ser 3 ao quadrado. Então, nós vamos fazer a posição que aqui é 2, mais o 1 ao quadrado vai dar 9. Aqui também tinha que ser a ordem aqui é 3, só que 3 ao quadrado não dá 16. Nós percebemos que fizeram a ordem 3 mais 1 ao quadrado vai dar aqui 16, porque o 3 mais 1 vai dar 4, ao quadrado vai dar 16, ok? Se você não consegue entender isto, vá e faça aquele método de teste, tá bom? Então será tudo isto ao quadrado. Sempre será a ordem do termo mais uma unidade ao quadrado, ok? Para obter todos esses valores aí. Agora, vamos passar para a questão número 9, mas marcando em 8 a alternativa D. Vamos passar para 9? Em 9 nós temos o seguinte, a soma dos 8 primeiros termos da sucessão. Temos esta sucessão em que o primeiro termo é aí o 1, o segundo é 1 sobre 2, o terceiro é 1 sobre 4, o quarto 1 sobre 8, o nono 1 sobre 16 e por aí vai, ok? O que a gente pretende, na verdade, é a soma dos primeiros 8 termos. Queremos somar os primeiros 8 e procurar saber aí o valor. A primeira coisa que você deve fazer é identificar se essa sucessão é uma progressão aritmética ou geométrica. Com certeza não é aritmética. Agora, se for geométrica, deve descobrir a razão. Faça este segundo sobre este aqui. Então, a nossa razão que vai ser igual ao segundo termo dividido pelo primeiro termo. Ok? 1 sobre 2 dividido por 1 é igual ao próprio 1 sobre 2, porque o 1 não faz diferença alguma como divisor. Agora, se eu pegasse este e dividisse por este, também daria 1 sobre 2? Vamos experimentar. A nossa razão seria aqui este a dividir por este. Então, seria 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 2, que teríamos que manter a primeira fração, que é 1 sobre 4, multiplicar pelo inverso desta segunda, que seria 2 sobre 1. Que seria igual a, simplificando, dividindo aqui por 2 aqui dá 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Aqui por 2 dá 2.
2 vezes 1 vai ser igual a 2. Dá o próprio 1 sobre 2. Então, é verdade que é sim uma PG, porque se continuares a observar, este por este dá 1 sobre 2, este por este dá 1 sobre 2, ok? É uma PG. Então, a fórmula da soma é uma PG. Sn é igual ao primeiro termo, 1 menos a razão elevado ao número de termos a somar, dividido aqui por 1 menos a razão Q. Então, vamos finalizar isto. No lugar de n, vamos colocar 8, porque nós queremos a soma dos 8 primeiros. Teríamos aqui o primeiro termo, ok? 1 menos a razão elevado ao n, que é 8, dividido aqui por 1 menos a razão. Ok? 1 menos a razão. Qual é a razão? Aqui é 1 sobre 2. 1 sobre 2. O primeiro termo para nós, aqui na nossa sucessão, é o 1. Vezes aqui o 1, ok? Menos Q, que é a nossa razão. 1 sobre 2 terá que ser elevado aqui a 8. Tudo bem. Agora, é só operar um pouquinho só que você consegue chegar à alternativa. Faça MMC aqui multiplicando por 2, aqui por 1. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1 vai dar 1 sobre aqui o 2. Depois daqui, 1 na multiplicação não altera nada, então ficávamos com 1 menos 1 elevado a 8 dá o próprio 1. 2 elevado a 8 dá 256. Tudo bem. Agora, o que a gente faz? Faça MMC aqui para trabalhar com esta expressão. Então, teríamos que a soma dos primeiros 8 termos seria igual a... Multiplica aqui com este denominador, ok? Este vezes este dá 258. 256 menos 1 vai dar aqui 255 sobre o 256, sobre aqui o 1 sobre 2, ok? Então, se tiver dúvida da operação que eu fiz aí, faça devagar aí, respirando fundo, que terá esta alternativa, tá bom? Agora, mantendo esta fração, que no caso é 255 sobre 256, multiplicamos pelo inverso aqui da segunda, por causa da divisão de frações. 2 sobre 1. Vamos simplificar este 2 com este denominador, ficamos com 255 dividido aqui por 128, tá bom? Então, esta aqui é a alternativa verdadeira, que será a alternativa A alternativa E é a verdadeira. Então, conforme pode ver, estamos rebentando com tudo isto para mostrar que é brincadeira das crianças. Vamos para a questão número 10, ok? Na questão 10 temos o seguinte. Numa progressão aritmética, o quinto e o 12º termo são respectivamente iguais a 23 e 51. O sétimo termo é. Então, temos a informação de tratar-se aqui de uma PA, ok? Uma progressão aritmética, em que o quinto termo e aqui o 12º termo são respectivamente 23 e aqui 51. Pretende-se saber qual é o valor do sétimo termo. Isto é também brincadeira das crianças, mas tem uma coisa que faz muita gente errar este problema. Eu vou aqui tentar falar a mesma língua convosco. Se trata de uma progressão aritmética, você quer um determinado termo qualquer desta progressão, deve entender que a expressão do termo geral resolve todo o teu problema aqui. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes aqui o d, ok? Esta aqui é a expressão do termo geral. Agora, nesta expressão do termo geral, você deve entender por que aqui vem 1. Ok? Por que colocou-se aqui o 1 e não colocou-se qualquer que seja nenhum outro número? O 1 daqui é a ordem do termo que nós colocamos aqui. Veja que aqui é o primeiro termo, o termo é de ordem 1, então é por isso que coloca-se aqui o 1. Aqui vem n, porque a ordem do termo que colocamos aqui é o n, tá bom? Então, como nós não temos o primeiro termo, vamos usar o quinto. Teríamos aí o AN igual a A5 mais N. Uma vez que aqui não é o primeiro termo, é o quinto, então aqui vamos colocar aí menos 5 vezes D. Então, é isto que você precisava saber para arrebentar com este exercício. Agora, sem saber isto, também é possível arrebentar depois de uma boa ginástica, tá bom? Agora, o outro termo que nós temos aqui no nosso enunciado é aqui o A12. Então, teríamos que colocar no lugar de N o 12, ok? Ficávamos aqui com A12, sendo igual a A5, mas no lugar de N estamos a colocar aqui o 12. Então, teríamos 12 menos aqui o 5, vezes aqui o D, ok?
Então, o 12º termo, ele vale 51. Então, coloque aqui 51 sendo igual ao 5º termo, que é 23, mais aqui 12 menos 5 é igual a 7. Matemática verdadeira dá 7, ok? Então, passa o 23 para lá, terá 51 menos 23 sendo igual a 7D. 51 menos 23, para quem sabe, é igual a 28, igual a 7 vezes D. Agora, o 7 está a multiplicar, queridos. Passa para lá e divide. Terá 28 sobre 7 sendo igual a D. Isto significa que D é igual a 4, tá bom? Então, a nossa razão D é igual a 4. Então, você pode fazer isto agora de forma mecânica. Você quer o 7º termo. Tem o 5º. Sabe que do 5º para chegar ao 7º terá que passar pelo 6º e depois chegar aqui no 7º. O 5º termo é 23. Já sabe que a razão aqui D, a diferença D é igual a 4, então faça 23 mais 4 dá 27. 27 mais 4 dá 31. E você faz o teu checkmate, ok? O 7º termo será 31. Agora, se não quisesse usar este processo, consegue ver aqui esta parte, ok? É só no lugar de N colocar o 7 para ter o 7º termo. Então, teria A7 igual aqui a A5, que é 23. Mais aqui o N, ok? No lugar de N estamos a colocar o 7. Ficaria 7 menos 5 vezes o D, que sei que deve ser o 4, ok? Então, coloque A7 igual a 23, mais este menos este, que dá 2 vezes 4. A7 será 23, mais aqui o 8, que A7 nos dará 31, ok? Então, não interessa o processo a usar aí. O mais importante é que isto dê 31, porque 31 é a alternativa correta. 10, 31 é a alternativa correta. Muito bem, queridos. Vamos passar aqui para a questão número 11. Dado o gráfico da função y igual a h de x do domínio R, ao lado, o domínio da função g igual a raiz quadrada aqui de h de x. Então, queremos saber qual é o valor do domínio desta expressão aqui. Mas, se forem verificar comigo, aqui não temos nenhum gráfico ao lado, tá bom? Então, foi uma falha da questão. Mas caso tivéssemos, o que a gente faria? Simplesmente teria que fazer isto aqui. G de x sendo igual a raiz quadrada de h de x, uma vez que queremos o domínio da função g, ela representa uma expressão algébrica irracional, ok? Com o índice aqui sendo par, é necessário que o radicando h de x seja maior ou igual a 0, ok? Sempre que a raiz for par, tudo que estiver dentro do radicando terá que ser aí maior ou igual a 0. Mas precisamos aqui do gráfico para fazer esta leitura. Pelo que eu vejo aqui, não temos nenhum h de x. Portanto, eu vou passar aqui a questão e você não precisa emagrecer por algo que eles não colocaram aí, porque provavelmente anularam a questão. Passando agora para a questão número 12, nós temos o seguinte. 12 seria esta questão aqui. Esta questão aqui seria 12. Dadas as funções h de x igual a x ao quadrado menos 5 e g de x igual a raiz quadrada de x mais aí o 1. A função g após h de x será. Então, temos as funções. A primeira, no caso, é h de x igual a x ao quadrado mais aqui o menos aí o 5, ok? E a outra função g, nós temos g de x igual a raiz quadrada de x mais aí o 1. Pretende-se achar a função composta, que no caso é a função g após h aí de x. Bom, para ter isto aqui, deve entender que na função g, no lugar de x, terei que colocar a função h, ok? Na função g, no lugar de x, coloque h. Então, terá que colocar h de x na função g. Fazendo isto, vamos procurar a função g, no lugar de x, colocar h. Então, onde está a função g? Está aqui. Que no caso é a raiz quadrada aqui do x mais aí o 1. Só que no lugar de x teremos que colocar a função h, que no caso será h de x, ok? Então a nossa função composta vai ser igual a raiz quadrada, a função h de x. A função h de x aqui é x ao quadrado menos 5, aqui só. Aqui adicionando um 1, ficaríamos com raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 mais 1 menos 4.
Esta seria a função composta dada. Alternativa D. Passando agora para analisar a questão número 13. Vamos passar para analisar a questão número 13, tá bom? A 13 diz o seguinte: a solução da inequação, temos aí a inequação x ao quadrado menos 5 menor ou igual aqui a 4. Bom, tratando-se desta inequação, eu vou pedir para que façam o seguinte. A primeira coisa que devem fazer é passar isto aqui para cá. Então terá x ao quadrado menos aqui o 5 menos aqui o 4, porque é positivo, quando passa fica negativo, menor ou igual a 0. Agora, x ao quadrado menos 5 menos 4 dá menos 9. Isto será menor ou igual a 0. Agora que tem esta expressão bem formalizada deste lado, terá que achar as raízes disto aqui. É só pegar o x ao quadrado menos 9 igualar a 0, passa o 9 para lá, terá x ao quadrado igual a 9, removendo o quadrado, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, x igual a mais ou menos o 3. Bom, tratando-se de uma inequação do segundo grau, querido, não vai falar línguas estranhas. Aqui terás que usar o método gráfico ou método de tabela para chegar à solução. Ou ainda métodos analíticos, mas que exigem uma boa análise aí, ok? Então, teríamos aqui menos 3 e aqui o 3 como zeros da nossa função. Analisando aqui o valor de A, ele é positivo, porque o A é igual a 1, ok? Positivo significa que a concavidade fica voltada para cima. Então, teríamos um gráfico de concavidade voltada para cima, ok? Então, nós queremos aqui x ao quadrado menos 9 menor ou igual a 0. Isto só acontece daqui do menos 3 até aqui no 3. Ou seja, x terá que ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual aqui a 3. Os dois iguais copiam este o igual que está aqui, tá bom? Então é por isso que coloco o igual, porque aqui já vem o igual. Se não tivesse, seria simplesmente isto aqui. Então, x está nesta zona aqui, entre menos 3 e aqui o 3. Conforme pode ver, não temos a alternativa verdadeira na questão número 13. Agora, a questão é, se não tivermos a alternativa verdadeira, o que a gente vai pegar? A gente não vai pegar absolutamente nada, porque provavelmente a questão foi anulada aí na correção, ok? Então, vamos passar aqui para a questão 14. Nós temos a reta tangente à curva h de x igual a x ao quadrado menos 5 em x igual a menos 5. Então, queremos a reta tangente à curva h de x igual a x ao quadrado menos 5, considerando que o ponto de tangência tenha a abscissa x igual a menos 2. A primeira coisa, antes de achar a reta tangente, tem que achar a ordenada de tangência. A ordenada de tangência y vai ser igual à nossa função h no ponto menos 2. Coloque menos 2 no lugar de x e terá menos 2 ao quadrado, ok? Todo menos 2 ao quadrado, igual, menos aqui o 5 sendo igual a... Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vai dar aqui 1, tá bom? 1 negativo, tá bom? Então, significa que o ponto de tangência será a abscissa menos 2 e a ordenada será menos 1. Tudo bem. Agora que tem as coordenadas do ponto de tangência, para achar o declive da reta, porque para escrever a equação da reta tangente, usaremos a relação y menos y0 igual a a vezes x menos x0, ok? Mas se quiser também pode usar isto aqui, y igual a x mais aqui o b. Então pode usar isto aqui, se você habituou isto, e acha aqui a reta, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ter que achar primeiro o declive. O declive da reta tangente é a derivada da função no ponto de tangência x0. Bom, então o nosso declive vai ser igual à derivada da nossa função na abscissa de tangência, que para nós é menos 2. Vamos derivar a função? A função h derivada é só mandar descer o 2, que ficará com 2x. A derivada do 5 vai dar 0, então não precisamos. Agora, o nosso declive, que é derivada no ponto menos 2, no lugar de x aqui, vamos ter que colocar menos 2. Então, teremos que fazer aqui 2 vezes o x, que será menos 2. Isso vai ser igual a menos 4, tá bom? Este será o nosso declive. Agora, usando uma das relações aqui, você pode usar esta ou esta. Vamos usar qual delas? Vamos usar a primeira, ok? Vamos usar esta primeira aqui. Y menos y0 igual a x menos x0. Você vai ter que pegar o ponto de tangência. No lugar de x coloca menos 2, no lugar de y coloca menos 1. No caso, aqui o x0 e aqui o y0, tá bom? Então terá y menos, o y0 deu menos 1, igual ao declive, que no caso é menos 4. X menos, o x0 deu menos 2, ok?
Menos e menos dá mais, terá y mais 1 sendo igual a menos 4. X menos e menos dá mais, aqui o 2, ok? Y será igual, menos 4 vezes x dá menos 4x e menos 4 vezes aqui o 2 dá menos 8. Este mais 1 passa para lá, fica menos 1. Y será igual a menos 4x, menos 8, menos 1 vai dar mais 9. Menos 9, ok? Então, esta será a equação da reta tangente. Que alternativa? Veja aí a alternativa D. A alternativa D. Agora, vamos passar para analisar a questão número 15, mas aqui de acordo com o que nós temos aqui na nossa tela do computador. Vamos lá, aqui na nossa tela. Seja uma função g contínua em R diferente de zero. Então, é uma função contínua em todos os valores reais, exceto no ponto aqui 0, tá bom? Tal que o limite de g quando x tende para o mais infinito dê-nos menos infinito. O limite de g quando x tende para menos infinito dê-nos mais infinito. A função g no ponto 0 deve nos dar aqui 2. O gráfico da função g pode ser... Então, queremos saber qual desses gráficos pode ser o gráfico da função g. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é analisar o domínio. R diferente de 0. Se é R diferente de 0, ou no ponto 0 deve ter uma assíntota vertical, ou no ponto 0 tem que ter aí uma bola aberta, ok? Então, vamos analisar os nossos gráficos. Quase que todos têm bola aberta no ponto 0, ok? Aqui tem bola aberta, aqui tem bola aberta, aqui, ok? Para x igual a 0, ok? Para x igual a 0, não y. Então, terá aqui x igual a 0, tem bola aberta, aqui também tem bola aberta, ok? Então, quanto ao domínio, todas apresentam este domínio. Agora, analise o g no ponto 0. G no ponto 0 diz o nosso enunciado que deve ser igual a 2. Procure aqui no ponto 0, onde pintaram 2 no eixo y, tá? Então, analisando este primeiro gráfico, aqui esta bola está pintada em 2. Então, é válido. Aqui, esta bola está pintada em menos 2. Então, descartamos a alternativa D. Aqui, esta bola está pintada em 2 também. Então, consideramos esta função. Aqui está pintada em menos 2, desconsideramos. Aqui está pintada em 2, consideramos. Então, só temos que analisar A, C e E. Agora, vamos analisar os limites. O primeiro limite aqui, quando o nosso x vai para o mais infinito, o nosso gráfico deve ir para o menos infinito nos valores de y. Ok? Se x vai para o mais infinito, os valores de y devem estar a ir para menos infinito. Vamos começar analisando este. Quando nós puxamos os valores de x para o mais infinito, este gráfico tende a subir, ou seja, o seu y vai para o mais infinito. Logo está errado, porque quando x for para o mais infinito, deve dar menos infinito. Vamos passar aqui para analisar esta questão aqui C, ok? Então, C também é quando nós vamos para o mais infinito, ok? O seu y tende aqui a subir. Veja que o gráfico tende a subir aqui, vai para o mais infinito, tá? Então, o gráfico tende a ir para o mais infinito. Logo, C também não tem como ser. Logo, a única alternativa verdadeira aqui será a alternativa A. Por quê? Quando em A o limite vai para o mais infinito, o x vai para o mais infinito, o gráfico tende a descer, ok? O gráfico tende a ir para o menos infinito. Veja a linha aqui, descendo para os valores mais negativos do y, mais para baixo, ok? Então, é menos infinito. Agora, esta aqui, quando o x tende para menos infinito, deve dar aqui mais infinito. Quando nós puxarmos o gráfico para o menos infinito, para os valores de x, percebemos que os valores de y sobem lá. Então, eles vêm do mais infinito, ou seja, a função vai para o mais infinito. Tá bom? 15, a alternativa é A. Passemos agora para analisar a questão 16. Passando para a questão número 16, na verdade é uma questão altamente traiçoeira, ok? 16. Sabendo que f de x mais 2 é igual a 2x mais 7, então f de x será. Então temos aí o f de x mais 2, ok? F de x mais 2 sendo igual a 2x mais 7. Então pretendemos saber qual vai ser o valor de f de x. Então qual vai ser o valor de f de x, ok? Ou qual será a expressão f de x, considerando que f de x mais 2 será igual a 2x mais aí o 7, tá bom? A única coisa que deve fazer aqui para achar a solução do jeito mais fácil e menos científico seria achar nas alternativas uma expressão que ao colocar x mais 2 no lugar de y, dê isto aqui.
tá bom? Então vamos aqui tentar a sorte, tá bom? Vamos tentar aqui a sorte e eu vou direto para a alternativa que sei que é a correta. No caso, a alternativa E, ok? Vamos aqui tentar a alternativa E. F de x igual aqui a 2x mais aqui o 3. No lugar de x, se formos a colocar x mais 2, deveria nos dar aqui 2x mais 7. Então, teríamos f de x mais 2 sendo igual aqui a 2 vezes o valor de x. No lugar de x, vamos colocar x mais aqui o 2, ok? Mais aqui o 3. Isto aqui vai ser igual a 2 vezes x dá aqui 2x, 2 vezes 2 vai dar aqui 4, mais este 3, então ficávamos com 2x mais aí o 7, tá bom? Então, por que eu disse que essa questão é traçoeira enquanto só temos que aqui substituir? Porque há quem, ao colocar aqui o x mais 2, ele chega aqui e coloca desta maneira, ele coloca aqui o 2 vezes o x, depois coloca mais 2, e não coloca isto dentro de parênteses, e depois soma aqui mais 3 e diz que isso vai dar 2x mais 5. Então, isto é falso, ok? Isto é muito falso porque teremos que colocar tudo isto dentro de parênteses, tá bom? A alternativa será a alternativa E, ok? Eu espero que não tenha sido traçoeiro aí para um de vós. Vamos passar aqui para a questão número 17. O limite, no caso da raiz de x menos 3 sobre aqui o x menos 9, com x tendendo para aqui o 9, aqui é igual, ok? Então, eu tenho aqui no canal vários vídeos ensinando essa coisa de limite para arrebentar de verdade. Caso queira aprender limite, vá lá e veja. Mas agora nós vamos fazer aqui apenas truques ninjas para sair do problema. Colocando 9 aqui no lugar de x, teríamos raiz de 9 menos aqui 3 sobre aqui 9 menos o 9. Porque no lugar de x vamos colocar o 9. Então teríamos 0, aqui raiz de 9 dá 3, menos o 3 dá também 0. 0 sobre 0. É uma indeterminação. Quando a indeterminação é de tipo 0 sobre 0, você pode derivar aqui o numerador e aqui o denominador. Então, terá que isto vai ser igual ao limite com x tendendo a 9. A derivada de x dá 1. A derivada de 9 dá 0. Não precisa colocar. A derivada da raiz do x, lembre-se da derivada da raiz quadrada. Sempre será aí o u derivado por 2, copia o exercício. Então, a raiz quadrada de x derivada vai ser igual a x derivado sobre 2, copia aí o exercício. Então, isto será igual a 1 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Então, isto aqui será 1 sobre 2 raiz de x. A derivada disto vai dar 0. Então, ficávamos com este limite. No lugar de x, tendo que colocar o 9, o 1 no denominador não faz absolutamente nada. Teríamos 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do x, que é 9, então teríamos que isto será igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 9 é 3, 1 sobre 6. E marcava aí o grande checkmate com a alternativa B em 17. Vamos passar para a questão 18. Então, em 18 pede-se o seguinte. A derivada de y igual a x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Y igual a x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Isto é brincadeira das crianças? Assim é. Porque nós temos u elevado a n derivada, é só fazer descer o n, pega o deriva, copia teu exercício no expoente e tira uma unidade, ok? Então, y derivado vai ser o 2 desce, pega isto, deriva, ok? Pega isto, deriva e copia teu exercício, que no caso é x ao quadrado menos 4, no expoente tira uma unidade. No expoente tira uma unidade. Portanto, teríamos que y derivado vai ser igual a 2. A derivada de x ao quadrado vai ser 2 desce. Ficamos com x. Aqui tirando uma unidade dá 2x. A derivada do 4 dá 0, então não preciso colocar 0 a subtrair, ok? Aqui ficávamos com x ao quadrado menos 4. Tirando uma unidade aqui, 2 menos 1, continua aqui 1. 1 como expoente não precisa ser colocado. Isto vezes isto dá 4x. Aqui vezes x ao quadrado menos o 4, ok? Portanto, este é o próximo checkmate. A alternativa seria aí a alternativa C. Vamos finalizar aqui com a questão 19 e aqui a questão 20. Vamos passar aqui para arrebentar agora com as duas últimas questões. Em 19 nós temos se o cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2, com o θ entre 0 e 2π, então o θ é igual. Então temos aí que o cosseno do ângulo θ
é igual a raiz de 3 sobre aqui o 2. Sabendo que θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual aqui a 2π. Então, quer dizer que todo o círculo trigonométrico aqui. Então, dá aqui 360 graus, tá bom? Então, este eixo dos cossenos, ok? Este eixo dos cossenos, nós queremos saber para que ângulo dentro deste intervalo de 0 a 2π o cosseno vai nos dar raiz de 3. Veja primeiro na tabela dos ângulos especiais qual ângulo dá cosseno raiz de 3 sobre 2, ok? Então, depois de consultar na tabela, verá que o ângulo em que o cosseno dá aqui raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Depois de ter este ângulo de 30 graus, nós teremos que converter isto aqui para radianos. 30 corresponde a 180 sobre 6, ok? Então, quer dizer que 30 graus é π sobre aqui o 6. Então, este ângulo expresso em radianos seria basicamente isto aqui. Agora, caso tenha dúvida, faça o seguinte. Se 180 graus estão aqui para π radianos, então 30 graus estariam para x. Pode cortar desde já o grau com grau, 0 com 0. Faça produto dos meios, produtos extremos. Teria 18 vezes x dá 18x, igual aqui a 3 vezes π, 3π. Passo o 18 para lá, fica com 3π sobre 18. E simplificando a fração, ficaria com... Simplificando a fração, ok? Simplificando esta fração, ficaria com aqui por 3, π sobre 6. Tudo bem. Então, é isto aqui que nós temos aí. Já se sabe que um dos resultados será π sobre 6. Só que π sobre 6 é um ângulo pertencente ao primeiro quadrante, que é este θ aqui, correspondente a π sobre aqui o 6. O cosseno dá mesmos valores sempre que você puder também fazer aí 360 menos o ângulo dado aí, ok? Então, o cosseno sempre é igual o cosseno de θ, ok? Sempre vai ser igual ao cosseno do 360 menos aí o π. É por isso que, depois de obtido o π, vai ter que fazer aí 2π menos aí o π sobre o 6, tá bom? Faça MMC, terá que multiplicar aqui por 6. 6 vezes 2 dá 12, menos π, ficamos aí com 11π sobre 6. Então, nós teremos um outro ângulo aqui no quarto quadrante, será exatamente aqui no quarto quadrante, e que este ângulo aí corresponderá a 11π sobre aqui o 6, tá bom? Então será π sobre 6 e 11π sobre 6. Alternativa D. Vamos passar agora para analisar a última questão que te faz saindo deste vídeo, colocando o like e compartilhando, a questão número 20. Seja f uma função tal que a primeira derivada é maior que 0 e a segunda derivada no ponto A é igual a 0. Uma representação gráfica possível dessa função na vizinhança do ponto A é... Então, nós queremos uma das representações gráficas desta função na vizinhança do ponto A. Tendo em conta que, segundo o enunciado, a primeira derivada no ponto A é maior que 0, a segunda derivada no ponto A é igual a 0, tá bom? Então, o que acontece com uma função cuja primeira derivada é positiva? O que acontece com uma função cuja segunda derivada é igual a 0 num determinado ponto? Isto está num dos vídeos na descrição deste vídeo aqui, ok? Sempre que a primeira derivada for aí positiva, a nossa função estará aí crescendo. Agora, se a segunda derivada nos der 0 num determinado ponto, aí nós entendemos que estaremos num ponto onde há inversão de sentido de concavidade. Se estivermos com concavidade voltada para cima, passaremos a ter uma concavidade voltada para baixo. É exatamente a partir daquele ponto que fez com que a segunda derivada fosse igual a 0, tá bom? Então, é isto aí mesmo que nós devemos levar em consideração. A nossa função tem que estar a crescer em toda a vizinhança do ponto A, e no ponto A deve estar a inverter o sentido da concavidade. E a única função que cumpre estes critérios é esta função aqui, no caso, acho que é da alternativa. Aí acho que é a alternativa D, tá? Temos uma função mais ou menos do gênero, onde temos aqui um determinado ponto A. Veja que aqui do ponto A,
aqui estamos com a concavidade voltada para baixo e a partir daqui estamos com a concavidade voltada aqui para cima, aqui para baixo. Então, exatamente neste ponto, a segunda derivada neste ponto será zero, tá bom? Agora, por que eu digo que a primeira derivada aqui é positiva? Veja só que estamos no intervalo de valores em que estamos a crescer. Estando no intervalo de valores em que estamos a crescer, a primeira derivada é positiva, tá bom? Então, é esta a alternativa C. Tudo bem, queridos? Então nós ficamos por aqui. O resto fica para a segunda parte, que possivelmente poderíamos postar em breve. Espero eu que não tenha aí nenhum imprevisto. Gratos, meu nome é Pedro da Glória Valis. Este é o teu canal que desperta. Aqui nós rebentamos com a matemática e mostramos que é brincadeira das crianças. A hora é agora. Desperta.